Olá, mulheres! Mais um vídeo do Sou Estere Saúde Emocional. Hoje, mais uma vez, a Yara, psicóloga, aqui conosco. Sim, obrigada pelo convite. Estou amando fazer parte dessa série de vídeos. Nós que agradecemos. E hoje a gente vai começar com uma pergunta, na verdade, né? O que a gente quer é instigar as mulheres, né? Ver aí Despertar o que você... uma reflexão, Exatamente, despertar uma alguma coisa em reflexão. vocês. Será que eu tenho um problema? Será, Ju? Será? Será que a gente Será tem? que eu tenho? Será que a gente tem algumas questões para resolver? Não sei. Então, o que a gente estava conversando aqui é que, assim, fingir que eu não tenho um problema ou fazer ou que ele não existe não vai fazer ele sumir, né? E a gente conversou aqui até alguns exemplos, algumas coisas que a gente vê e que a gente até vive, né? Vamos colocar aqui um pouco para alguns exemplos práticos. Por exemplo, tem uma mãe que recebe alguma queixa sobre o seu filho é uma criança que está batendo nos outros, uma criança um pouco violenta. Aí a mãe vai falar assim: não, mas o meu filho não é assim. Não, meu filho não faria uma coisa dessas. Mas tem um fato: tem uma criança mordida, tem uma criança arranhada. E eu dizer que o meu filho não faz, vai fazer esse problema ser resolvido? Né? O que você acha? Não? Eu já dou resposta, eu não me aguento. Mas então, tem outras situações que a gente pode colocar também. Né? A gente que é casado ou que tem amigas casadas, se você não que você vá sair contando seus problemas para todo mundo, mas, por exemplo, você às vezes acontece de tem algum desentendimento, tem algum ruído em casa, um choque de personalidade, alguma coisa, mas a pessoa ela não admite que ela pode ter esse problema. E aí ela fica lá fora anunciando para todo mundo que ela vive um casamento a mil maravilhas. Mas você está sempre reclamando do seu marido para alguém. Sim. Então, seu casamento é mil maravilhas mesmo? Será que isso não é um problema? Ou às vezes as pessoas até não reclamam claramente, né? Mas, por exemplo, elas pintam como se, não, é tudo uma bênção, não, isso é maravilhoso, porque eu quero realmente vender essa ideia. Mas aí, no decorrer da conversa, a pessoa fala, mas não, o meu casamento é uma bênção, eu não tenho do que reclamar, ele faz tudo, não sei o quê. Mas isso me irrita. Mas ele tem essa atitude assim. Por que ele faz isso sabendo que eu sou desse jeito? Enfim. E aí eu costumo dizer, quando tem a palavrinha mas, entretanto, porém, todavia, aí vem. Aí vem um É aquela coisa, é tudo maravilhoso, mas o mas traz o problema oculto. Sim. Né? Não que isso possa ser um problema grave. Às vezes isso é só coisa cotidiana, é coisa que todo mundo tem. Só que às vezes é uma coisa que precisa ser olhada, precisa ser conversada, precisa ser resolvida, porque tudo que a gente não resolve cresce. Sim, que foi até o que a gente estava conversando aqui, né? Que a gente falou assim, demorar para identificar faz com que ele fique maior. Então, assim, eu fujo porque eu não quero enfrentar aquela situação e resolver determinada situação. Então, eu fujo daquilo que é um problema, ou é um fato, ou de repente eu não estou enxergando, eu preciso de ajuda, eu preciso sentar ali comigo mesmo e tentar identificar questões. Mas eu não identificar isso, eu demorar até para identificar, vai fazer com que ele fique maior, né? Sim, e um dos problemas, digamos que dos fatores que faz com que o problema cresça é a gente estar em negação. Nem você pode falar assim, não, mas eu não quero ter um problema. Aqui a gente não quer que você casse um problema. Perceba Exatamente. Isso. Não é para você criar um problema. Pode ser que esteja tudo bem, só que a gente sabe que gente tem problema. É normal. Nós aqui somos cristãos, então a gente tem que ser uma vitrine, né? Nós somos um povo diferente, nós somos o povo escolhido, mas todo mundo
tem um problema. E hoje em dia eu percebo, Ju, que as pessoas elas têm uma dificuldade de assumir que tem um problema. De falar assim, porque pelo que a gente está vivendo hoje em dia, você assumir que você tem um problema pode ser uma questão de fraqueza, pode ser enxergado como uma fraqueza. E aí a pessoa fala, não, eu não vou falar nada para ninguém, não vou pedir ajuda, e isso vai se resolver. Gente, problema não se resolve sozinho. A gente precisa enfrentar eles, né? O que a gente quer com esse vídeo, na verdade, será que eu tenho um problema? É exatamente o que a Yara falou, não é fazer vocês caçarem um problema, é identificar as questões que vocês realmente precisam tratar com vocês mesmas. O Sou Esther e Saúde Emocional é algo que tem ficado muito claro para nós, que conversamos, e quando iniciamos esse projeto, eu e a pastora Sara, no sentido de vamos tratar as nossas questões, vamos entender. Eu tenho uma pastora da Mais que ela fala assim, faça uma mesa redonda com você mesmo. Você Perfeito. é sentada com você, identificando as questões. Porque a partir do momento que a gente identifica essas questões, as nossas relações melhoram. Mas tudo começa por nós. Eu sempre costumo falar de trate as questões na raiz, trate na origem. Às vezes a gente escuta, mas aquilo me irrita. Pô, se aquilo tá te irritando, é porque tá conectando com algo em você. Sim. O que precisa aí? Identificar em você, não é caçar um problema, identificar em você para que realmente as coisas melhorem e a gente consiga realmente viver essa identidade que a gente quer viver, né? Essa identidade, essa autenticidade em Cristo, né? Sim, até porque quando você identifica, né, como a Ju falou, você fazer a mesa redonda consigo mesmo. Não é você perguntar para outra pessoa qual é o seu problema. É você. Você pode fazer isso num dia, um dia tranquilo, um dia que você estiver sozinha. Você perceber assim, uma coisa de autoconhecimento, de você falar assim, não, peraí, eu tenho dificuldade quando alguém fala isso, eu me irrito, ou se alguém grita, eu grito também. Então, assim, algumas coisas para você perceber e trabalhar. E também, quando você identifica o problema, você pode pedir ajuda. Porque pedir ajuda não é feio, né? A gente está aqui dentro de uma comunidade, numa igreja, que se ajuda. É uma igreja cheia de projetos, tem programa para casais, tem coisa de finanças. Então, assim, você identificando o problema, você é passível de receber ajuda, né? Uma coisa que eu comentei com a Ju é que hoje em dia tem muito preconceito quanto a procurar médico ou a pessoa ir no psicólogo e no psiquiatra, porque fala assim, não, eu não vou me submeter a uma terapia, um tratamento, porque isso é coisa de maluco, isso é coisa de louco. Não, gente, isso é coisa de quem quer resolver um problema. Exatamente. Então, assim, a ideia desse vídeo é despertar em você, para que você promova em você uma reflexão, para você ter um insight, aquela coisa assim, sabe, do estalo e falar assim, isso precisa ser mudado. E se você precisar da nossa ajuda, a gente está aqui à disposição para auxiliar você no que você precisar. Exatamente, porque é identificar o problema, igual a gente falou, e a partir do momento que a gente assume, eu entendo que eu preciso de ajuda, que foi o que você estava falando. Sim, exatamente, né? Porque se você tem um problema, e aí você fala assim, não, eu não vou mexer com isso, eu não quero me estressar, e aí você fica com aquela coisa de varrer o problema para debaixo do tapete. Gente, o tapete vai fazer um calombo, de tanta poeira embaixo, você vai tropeçar e você vai cair. Então, quanto antes, se você identificar esse problema em você, qualquer coisa, um comportamento, um pensamento, o que você precisa, que você fala, não, isso eu preciso mudar e talvez eu precise de ajuda. Quanto antes você começar, você vai fazer com que isso se resolva mais rápido e mais simples. Né? Não vou esperar o problema. Tem um meme, depois eu vou mandar ver se dá pra gente colocar no Instagram da igreja, que é uma moça brincando com um elefante filhote. E o elefante deita em cima dela e aí ela não consegue levantar. E tá assim, eu esperando o meu problema crescer para poder resolver. Uhum. E assim, ela tá paralisada, não tem como.
E, ilustra perfeitamente, porque a gente fica naquela coisa assim, a gente tem uma coisa da TV, do senso comum, de falar assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Gente, se você sabe que tem uma questão acontecendo ali, não é porque você não está olhando para ela que ela vai deixar de existir, como a gente falou, entendeu? Que ela vai sumir, né? Não que vai sumir. Fingir que não existe uma não questão, se resolve, não vai fazer com não que, se resolve sozinho. Não. Com que ela suma, exatamente. E é exatamente o que a gente estava falando aqui, que, na verdade, assim, todo mundo precisa de psicologia, mas nem todo mundo precisa de terapia. A questão aqui não é também te incentivar a nesse sentido, não, eu preciso ir buscar uma terapia, ou um médico, um psiquiatra, até ok se precisar. Mas a questão é você realmente ir identificando coisas pontuais e coisas que dá para colocar em prática, né? No nosso dia a dia, com as nossas experiências, trocas Sim. de conversa, como a gente coloca em prática isso, resolvendo primeiro as questões em nós, né? Para aí o ambiente todo começar a, de fato, melhorar e fazer sentido, né? Por isso, o saúde emocional, a gente está em busca disso, né? E o nosso versículo de hoje, a gente vai deixar um versículo aqui para a meditação de vocês, que está em Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo é o 18, que diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amém? Que no vídeo de hoje você possa enxergar, identificar, foi como a gente falou, não é caçar um problema. Que Deus abra seus olhos que Deus abra os olhos para que elas percebam o que precisa ser mudado e melhorado nelas mesmas. Exatamente, para você poder enxergar isso, busque na palavra, ore em cima desse versículo, e aí só Deus vai poder aí ungir os seus olhos e você vai poder enxergar realmente as questões que precisam ser resolvidas no dia a dia, no cotidiano, cada uma, né? Cada uma sabe da sua limitação e do que precisa de fato resolver, e o que já está resolvido, maravilha, também compartilhe com nós, porque aí você pode também ajudar outras mulheres. A nossa cura não é só para nós, para nossa glória, mas sempre Deus vai nos curar e nos levar a patamares maiores para justamente ajudar outras pessoas. Isso, na verdade, faz Deus parte, Deus usa, né, as nossas feridas para curar outras pessoas, né? O nosso testemunho pode curar outras pessoas, né? Exatamente. E fiquem com Deus, mais um vídeo. Queremos que vocês curtam, compartilhem, dividam conosco todas as ideias. Temos recebido, né, novas ideias, e queremos que vocês participem disso, mandando os temas, tá bom? Yara, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Sou Esther e Saúde Emocional juntinhas. Obrigada pelo convite, né? E espero poder contribuir ainda mais, né, com novos temas, novas ideias, que a gente possa fazer essas mulheres fortes e abençoadas. Amém. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até.